e hoje apresentamos Bardock vs Gus, parte 2. O capítulo 83 tem início exatamente onde terminou o capítulo 82, no qual vemos a continuação da luta entre Bardock e Gus. Enquanto Monaito pede para que Bardock aceite o destino deles, que no caso seria morrer, o Gus acaba dizendo para o Bardock que mesmo que ele consiga fugir da luta, o destino dos Saiyajins não é muito duradouro. Quando Bardock pergunta para ele do que ele está dizendo, o Gus acaba falando que ele apenas ouviu isso do Eric, mas a gente já sabe que é o destino dos Saiyajins sendo mortos pelo Frieza, né? O Bardock acaba dizendo que os únicos que não terão um futuro, no caso, são os Reitas, e tenta atacar ali o Gus com uma esfera de energia. O Gus acaba conjurando uma bola, uma esfera ali cheia de espinhos, e dá em cima do Bardock, que aparentemente machuca bastante os braços dele, o que não impede que ele pegue essa arma e jogue o Gus para cima. Após conseguir arremessar o Gus para um pouco longe, o Bardock fala que essa luta é dele e pede para que o Monaito saia dali porque ele está atrapalhando a batalha. E enquanto isso, o Gus tira sarro do Bardock, dizendo que os ataques dele são como agulhas atingindo o metal Katin, que para quem não se recorda é aquele metal do qual a espada Z se quebra quando o Gohan tenta acertar na saga do Majin Buu. Enquanto o Gus continua tirando o sarro ali do Bardock, aparentemente dominando a batalha, o Monaito entra na casinha dele ali de Namekusei, pega as duas esferas, cogitando a hipótese de chamar o Shenlong enquanto a batalha continua com o Bardock apanhando. Durante uma pequena pausa ali de um diálogo, o Bardock acaba percebendo que a raça aí do Gus, eles conseguem aumentar o poder durante a luta, e o Gus acaba provocando o Bardock, dizendo que ele já percebeu que aquele olhar ali de resistência do Bardock tinha ido embora. E aí, num momento muito Goku, ele acaba dizendo que muito pelo contrário, que quanto mais forte é o inimigo, mais feliz ele fica, o que faz com que o Gus dê um golpe no Bardock e o atire para longe. Enquanto a batalha continua, temos um corte de cena no qual o Monaito chama o dragão ali, o Torombo, para fazer um pedido de que ele pudesse enviar o Bardock de volta para o planeta de origem dele. Imediatamente o dragão entra em contato com o Bardock, dizendo que irá enviar ele novamente para o planeta Vegeta, só que para surpresa de todo mundo, o Torombo acaba dizendo para o Monaito de que ele não pode conceder esse desejo, exatamente porque o Bardock não quer retornar para o planeta Vegeta. Mais uma referência aí à luta entre Goku e Frieza, na qual o Goku também não queria ser enviado para a Terra quando ele estava lutando contra o Frieza. Logo em seguida, o Bardock acaba dizendo que os Saiyajins jamais se retiram de combate, mesmo que isso custe a vida deles. E num momento de ímpeto, tenta acertar um golpe ali do Gus, que se defende, mesmo sendo arrastado, porém esse possível ímpeto acaba não virando nada e o Gus acaba tirando ele para longe novamente. Porém, o Bardock acaba percebendo ali que mais uma vez tentam entrar em contato com ele, e desta vez é o Monaito. O Monaito acaba dizendo que ele está querendo salvar o Bardock, porque ele tem um bom coração e possivelmente vai ajudar outras pessoas futuramente, mas para isso ele precisa sobreviver. Porém, o Bardock diz que ele não pensa em ir embora sem derrotar o Gus, e que ele lamenta, mas que ele não aceita ordens de ninguém. E eis então que o Monaito diz: de que forma então eu posso te ajudar? Qual outro desejo você faria? E o Bardock surpreendentemente acaba dizendo que ele quer que os filhos dele cresçam bem. Isso é tudo que ele deseja, e imediatamente ele parte para cima do Gus. A cena corta exatamente para a localização dos demais Reitas, no qual eles percebem que já faz um tempo que o céu está escuro e possui um brilho muito grande. Imediatamente o Eric ele percebe que esse brilho vem da casa do Monaito, que no caso é o Namekusei, e ele decide então partir para a casa do Monaito para verificar o que está acontecendo. O Monaito acaba ali pensando, né, dizendo que ele já imaginava que o Bardock faria algum desejo, pensando aí no bem do futuro, e que restaria para ele agora proteger a última esperança que restava, que no caso ele se refere ao Granora. A luta entre Bardock e Gus continua freneticamente, no qual Gus começa atacando ele com duas esferas de energia, das quais derrubam o Bardock, e com isso o Gus começa a atingir ele com uma chuva de esferas de energia que atingem diretamente o Bardock. Não contente com isso, o Gus pega ali no ponto fraco dos Saiyajins a cauda do Bardock e começa a jogar ele para um lado, para o outro, a girar ele, até que ele segura o rabo do Bardock, dá um golpe muito forte e arranca a cauda do Saiyajin. E ainda por cima tira um sarro dizendo que ele não poderá mais se tornar um Ozaru. Eis então que o Gus conjura uma flecha dizendo que este é o fim de Bardock, e quando ele ataca o Bardock com essa flecha, Monaito surge sendo perfurado, salvando a vida do Saiyajin, causando a ira completa do Gus,
que se transforma naquela versão gigantesca que a gente viu no episódio passado. Esse Gus Berserk começa a atacar os dois freneticamente. O Bardock tenta fugir, porém é pego pelo pescoço e dizendo que agora sem o Namekusendin por perto, o Bardock iria morrer sem poder salvar absolutamente ninguém. Porém o Bardock diz, peraí, mas do que você tá falando? Você acha mesmo que eu vou desistir? E acaba conjurando ali uma esfera de energia na mão, causando uma explosão gigantesca. Essa explosão gigantesca foi o suficiente para fazer com que o Bardock saísse ali das mãos, das garras do Gus e imediatamente manda aquele famoso cruzado de esquerda no pé do focinho do Gus, uma chuva de socos e finaliza com um chute arremessando o Gus para bem longe. Após se levantar do chão, o Gus pergunta o que ele pretende com isso, sabendo que não pode vencer. Pergunta se você quer pagar os seus pecados antes de morrer, ou então você quer vingança, você sente ódio por a gente ter matado aquela mulher Seraldin e o Namekusendin, e o Bardock responde não para as duas coisas. E o Gus continua falando, então por que você continua lutando? Qual o seu propósito? E é nesse momento que uma espécie de aura começa a cobrir o corpo de Bardock, como se fosse uma transformação ou então uma explosão de Ki, e com isso o Bardock segura o golpe do Gus e acaba dizendo para ele que em uma luta de vida ou morte, quem seria o idiota que pensaria em qualquer coisa diferente de vencer? E acerta o Gus com um belo soco no estômago, causando aparentemente dor no Gus, que acaba ficando ali absolutamente com aquela cara de dor. E o Bardock diz, eu luto enquanto existir um inimigo a ser derrotado, e isso é tudo. E após essa rajada de poder fortíssimo, o Gus acaba se perguntando o que está acontecendo, porque ele não sabia que os Saiyajins tinham um poder oculto diferente do Ozaru. Porém o Bardock diz, você achou errado, porque nós Saiyajins sempre evoluímos todas as vezes que ultrapassamos os nossos limites. E aí começa aquela surra, o Bardock batendo no Gus, mas com aquela vontade, mas batendo e batendo e batendo e batendo e batendo e batendo. Até que finalmente ele carrega uma aura de energia e ataca o Gus com um golpe final muito parecido com aquele golpe que ele usa contra o Frieza, no qual finalmente faz com que ele venha a derrotar o Gus e vencer a batalha. O Eric, vendo tudo de perto, acaba chegando à conclusão de que ele jamais iria esperar que o Gus fosse perder o controle dele depois de libertar os instintos e que o Gus deveria treinar. Quando ele percebe que o Bardock ainda está vivo, ele acaba meio que provocando o Bardock, dizendo que ele nem sequer imagina no que o Frieza vem pensando. O Bardock pergunta para ele, mas do que você está falando? E ele acaba continuando na provocação e diz, jamais você saberá. E acaba atirando no Bardock com a mesma arma que ele assassinou a mãe de Granola, acertando o Bardock no braço direito. Porém, aparentemente ele fica revoltado porque ele diz que errou. E logo em seguida a Maki chama ele dizendo que a nave do Frieza estava prestes a chegar. Só lembrando, galera, eles são capangas do Frieza nessa questão de negociação de planetas. E chegando ao final do capítulo, o Eric vai embora com o Gus enquanto o Bardock está no chão agonizando. E lá no fundo, dentro de uma rocha, dos escombros, digamos assim, surge um Monaito que ainda está vivo, fazendo com que o Bardock perceba e pergunte para ele se ele está bem. O Monaito acaba respondendo que os Namekusendins não morrem facilmente e o Bardock acaba perguntando também sobre o Granora, do qual o Monaito acaba dizendo que ele também está a salvo e que aqueles caras acabaram de ir embora nos deixando em paz. Finalizando o capítulo 83, ele diz, Bardock, você venceu. E é dessa maneira que chegamos ao fim de mais um capítulo do mangá de Dragon Ball Super. Mas então é isso aí, pessoal, agora eu quero saber o que você achou desse capítulo 83 do mangá de Dragon Ball Super. Deixa aí os seus comentários por gentileza. E antes de ir embora, por favor, galera, like nesse vídeo por gentileza para dar aquela força. Se inscrevam no Zenkai clicando no sininho de notificações para que vocês possam receber todo e qualquer conteúdo que surgir aqui no canal. E por gentileza, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que são fãs de Dragon Ball. Esse é um tipo de vídeo que dá um trabalhaço para fazer e um tempo do qual eu não tenho. Mesmo assim eu faço com todo carinho e todo mês trago aqui pra vocês a versão animada do mangá de Dragon Ball Super. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Eu sou o Nan e falou!